Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo agora pelo evento não, pelo programa Evitando Maus Hábitos. Esse aqui que tem como objetivo, tá? É fazer você evitar maus hábitos que te façam se sentir mais ansioso. E o objetivo desse programa é que você se sinta mais alegre, calmo e feliz, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Como ficar mais calmo com o seu coração menos acelerado. Esse vai ser o tema de hoje da nossa live, tá bom? É o seguinte, aqui, né, durante a live, você vai aprender como diminuir as batidas do seu coração, tá? Eu já vou explicar para vocês por que é tão importante já diminuir as batidas do coração, porque é o seguinte, gente, quando o coração nosso está batendo muito forte, a gente pode achar que pode ser um infarto, né? Alguma coisa assim parecida, e a gente fica muito nervoso com isso, né? A gente querer se esquivar dessa situação, ir correndo no médico, tomar algum remédio, né? Ficar muito ansioso com essa situação. Então, é por isso que é muito importante a gente falar sobre isso e você aprender a bater cada vez menos o seu coração, né? Bater cada vez menos, não, bater num ritmo tranquilo e normal, tá? Que é um ritmo que não te assusta, né? Então isso daí pode estar aceleração do coração, né? Que é ataque cardíaco, pode estar levando a pessoa a ficar muito preocupada. Então é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema e é o que a gente vai fazer hoje, tá? Mas isso não evita, né, que às vezes isso saia do seu controle, né, e que essas batidas fiquem descompassadas, né? Por exemplo, quando a pessoa ela está passando por alguma situação que é uma situação que ela tem que ter um pouquinho mais de agilidade, ela está com pressa, ela está preocupando, esse daí está preocupando ela, isso normalmente vai fazer com que as batidas do coração dela acelerem mesmo, né? Meio que inevitável, se isso for um sintoma da ansiedade da pessoa. E entre outras coisas também, ela pode estar, durante os exercícios físicos dela, ela pode estar tendo essas batidas do coração bem alterada, né? Por quê? Porque o exercício faz a gente acelerar todo o organismo em si e normalmente a gente vai suar mais, vai bater mais o coração, vão ficar mais cansado, né? Depois disso. E isso daí é uma situação bem comum mesmo, né? Pode ser também, vamos falar aqui sobre outras situações, né? Se a pessoa brigar com alguém, né? Pode ser que não seja uma pessoa muito briguenta e quando ela briga com outra pessoa, ela fica mais com o coração acelerado, né? Quando ela tem algum prazo para cumprir, algum trabalho para entregar na faculdade, na escola, seja onde for, no trabalho, né? Então ela pode ficar com esses aceleramentos normalmente assim também, né? Alguma notícia ruim também que ela vai que ela recebeu, né? A morte de um ente querido, que ela foi despedida do emprego que ela gostava ou que ela precisava. Isso daí tudo pode estar influenciando nas batidas do coração dela. E todas essas situações aqui que eu falei são situações comuns que a pessoa pode estar sentindo essas batidas se alterarem. Porém, às vezes a pessoa pode sentir que isso daí pode ser fora do comum para ela, né? Então, esse fora do comum pode assustar bastante ela, porque ela pode pensar assim que, como eu disse antes, ela está sofrendo infarto, que está tendo alguma doença, e desse jeito a pessoa fica muito preocupada. Então, isso daí pode estar complicando bastante a ansiedade da pessoa, tá? Então, aprender a diminuir as batidas do seu coração pode te trazer para o momento presente,
né? Por quê? Porque a pessoa, se ela aprende a diminuir essas batidas, então ela está prestando atenção no coração dela, o jeito que tá, se está acelerado ou não. Isso daí pode estar trazendo ela para o momento presente, para ela estar acalmando, né, esse coração desacelerado dela, e ela tá mais no controle sobre isso daí, tá? Pode aliviar o desespero dela, ela pode ficar desesperada quando sente o coração bater mais rápido, né, por N razões. Então, isso daí pode diminuir um pouco o desespero dela. Ela pode, se ela souber que aquilo lá é algo comum, que pode acontecer com qualquer pessoa, que é algo relacionado à ansiedade dela, então pode ser uma coisa mais fácil para ela lidar, né? Então, ela sabendo disso pode diminuir bastante o desespero dela. Pode diminuir o estresse também. A pessoa ela pode ficar estressada porque ela fica preocupada, né? Pensando sempre naquilo, aquilo lá fica remoendo a cabeça dela. E, por fim, o estresse também, ele faz aumentar as batidas do coração. Então, vocês podem ver que é uma via de mão dupla. Uma coisa já diminui a outra, né? E, por fim, né, que não menos importante, pode diminuir a ansiedade. Porque o coração acelerado é um dos sintomas mais comuns que a gente vê, que pode estar acelerando, né? A ansiedade, está desequilibrando ela. Então, é muito importante a gente está vendo isso daí, está diminuindo as batidas do coração, está sabendo assim ficar mais calmo e para que a ansiedade diminua, porque às vezes a pessoa só de pensar num coração acelerado, que o coração tá tirando ela do sério e aquilo lá é um sintoma muito ruim para ela, pode ser que ela esteja ruim só de pensar nisso, tá? Então por isso que é muito importante a pessoa controlar essas batidas do coração para controlar a ansiedade, tá bom? Uma seguidora também disse que ocorreu isso no serviço dela, agora estou trazendo um exemplo, tá? Ela falou assim que o coração dela começa a acelerar, né? E ela começou a palpitar o coração, né? As mãos dela ficou bastante fria, né? Bastante gelada assim. E aconteceu outras coisas, outros sintomas que eu não vou lembrar agora para falar para vocês. Mas o que ela fez daí? Ela saiu do lugar, né? Ela controlou melhor a respiração dela, né? Eu acho mais ou menos que foi isso, eu não lembro ao certo qual que é o procedimento que ela fez, mas foi por isso, foi por esse caminho mais ou menos que ela seguiu para estar diminuindo as batidas do coração dela. Então, essas batidas do coração, quando deixa a pessoa nervoso, elas podem estar se associando aos outros sintomas da ansiedade, porque com as batidas do coração a pessoa fica ansiosa e depois ela vai colocando, né? Ela vai se associando a outro, esse nervosismo vai trazendo outros sintomas. Isso daí pode ser muito ruim para a pessoa, tá? A pessoa pode falar assim, Murilo, talvez seja bom isso daí para mim, mas eu não sei fazer isso, né? Então, a gente vai explicar como controlar, tá, a respiração aqui, mas é uma coisa assim que o controle da respiração é algo bem simples, né? Não é simples, mas não é fácil. Então a pessoa tem que ter o hábito de estar olhando para ela quando a respiração dela está descontrolada, tá olhando quando esse descontrole está vindo, o que ela pode estar fazendo, né? Se tem situações que esse descontrole é maior ou não, se isso pode fazer com que ela fique mais, como eu posso dizer, isso daí ela pode evitar mais situações, né? Ela pode querer evitar muita coisa que ela pode viver por causa desse medo do coração dela acelerar. Agora acertei. Então, ela tem que prestar muita atenção nisso também, tá? Acho que não é possível para mim.
A pessoa pode pensar desse jeito, eu acho que não é possível para mim, assim, porque, sei lá, a minha família é assim, eu acho que tenho problema de coração, né? Ela pode dizer qualquer coisa. Então, pode ser possível. Isso daí é possível para qualquer pessoa, né? Essa aceleração do coração pode ser algo que a pessoa às vezes está ignorando, né? Ela pode estar se distraindo com outra coisa e às vezes ela acha que não é possível para ela porque ela está há muito tempo desse jeito automático, né? Então ela acha que isso daí não vai dar certo para ela. Porém, ela tem que testar também. Não adianta ela falar, não vai dar certo, eu não vou fazer porque, né, cada um tem o seu motivo. Então é possível para todos nós, sim, tá? Questão de treino, é questão de persistência, questão de hábito, questão de olhar mais para nós mesmos, questão de ver também, prestar atenção quando eles estão surgindo, né? Tudo isso faz parte também de você estar controlando cada vez mais esse coração acelerado, tá bom? O jeito, também tem gente que acha que não vai dar certo, né? A pessoa nem fez, nem passou pela cabeça dela ainda e ela já acha, não vai dar certo, né? Eu não sou bom nisso, que não sei o quê. Então, ela pode já pensar desse jeito daí. Se ela já pensa assim, já é mais difícil, porque ela já está chegando com um pensamento negativo, que não vai dar certo, ela nem testou ainda. Então a pessoa tem que, às vezes, ela tá com um problema e ela acha que não vai dar certo, ela tem que se abrir para alguma possibilidade diferente, né? Se ela quer alguma coisa diferente, ela tem que fazer alguma coisa diferente, né? Porque senão tudo isso daí fica igual e a pessoa não sai, né? Ela fica naquele limbo, né? Sempre fazendo as mesmas coisas, e isso daí não sai do lugar. Então ela fica, acha que não vai dar certo. Oi mãe, boa noite. O que ela pode estar fazendo de errado para esse problema? O que eu quero dizer? O que a pessoa pode estar fazendo de errado para que esse problema não passe, né? Ela pega e às vezes ela finge que ele não existe. Ela começa a ignorar o problema, ela começa a deixar de lado, ela começa a ir atrás de outras opções, às vezes ela pode... de alguma maneira ela quer ignorar aquilo, né? Então isso daí já é uma coisa ruim para ela, porque se ela ignorar que esse problema não existe, apesar de às vezes isso dar certo, né? Que a pessoa ignora aquilo e assim ela não dá vazão pro sentimento, ela não fica em cima daquele problema, pode dar certo também, mas daí ela não vai na raiz do problema, né? Ela não sabe quando aqueles sintomas estão atacando ela, né? Como, então fica muito complicado para ela também. Então é bom às vezes também tá fingindo que ele não existe, mas assim a pessoa não sabe muito a fundo o que está acontecendo, por que aquela taquicardia está atacando tanto ela assim, quais são os motivos, né? Quais são os pensamentos, quais são as situações que essa taquicardia está associada, tá? Então, isso é o que ela não deve fazer, tá, Murilo? Então, o que ela deve fazer? Ela pode controlar a respiração, tá? Como que ela pode fazer isso? Primeiramente, ela respira com uma técnica que eu sempre falo aqui para vocês, a técnica 6x4, que a pessoa respira por 6 segundos pelo nariz e solta o ar 4 segundos pela boca, tá? Isso daí faz com que a respiração dela fique mais equilibrada, e esse equilíbrio daí faz com que o coração dela bata menos, né? Porque a respiração dela pode estar desequilibrando também esse tipo de... tá trazendo, né, esse desconforto, essa aceleração, às vezes a falta de oxigênio, o nervosismo. Então também é outra maneira, se ela está contando, né, que aquilo lá é bom para ela, e também ela está contando, você pode também contar, tá? Esses 6 segundos e 4, aquilo lá fica muito bom para ela,
Por quê? Porque aquilo lá vai fazer com que ela desfoque do sentimento dela de taquicardia, né? Então isso daí é muito bom para ela. Essa técnica 6x4 costuma adiantar muito, tá? Ela é muito boa também. Então, gente, vamos lá para a nossa revisão, tá bom? Do que a gente aprendeu hoje, do que a gente falou, né? Que esse é um tema muito importante para você estar aprendendo a diminuir as batidas do coração, porque você aprender a diminuir as batidas do coração, você fica mais calmo e menos ansioso, né? Isso daí pode, mesmo que a pessoa já esteja acostumada, tenha um controle, às vezes isso daí pode sair do controle dela, normal, né? A famosa recaída. E tranquilo, isso daí pode acontecer uma vez ou outra, e isso é muito comum, tá bom? E essas batidas às vezes ficam descompassadas, a gente viu em situações comuns, como o exercício físico, que a gente viu, brigas, né, que a pessoa não gosta, prazos, se ela tem para cumprir, entregar trabalho, né, na escola, no emprego dela, e notícias ruins, né, como luto, a perda de emprego, separação, qualquer coisa que mexa com ela, ela pode estar, normalmente, esse sintoma vai ocorrer, né, da taquicardia. Não com todo mundo, né, porque a gente nunca pode generalizar, e cada um sente os sintomas da ansiedade de uma maneira, mas é provável que ela sinta, se alguma situação dessa ocorrer. Então, diminuir as batidas do coração faz com que ela traga ela para o momento presente, né? Porque ela vai se concentrar em estar diminuindo aquelas batidas. Alivia o desespero, porque daí o coração batendo menos, ela fica mais tranquila. Diminui o estresse dela, ela fica menos estressada, porque o coração dela está batendo menos, e também o estresse está ligado ao aumento das batidas do coração. E diminuir a ansiedade dela, porque ela vai saber que é um sintoma da ansiedade, e sendo o sintoma da ansiedade que ela vai diminuir, então ela diminui a ansiedade também, né, em escala normal, a frequência dela, tá? E a pior maneira que a gente falou, assim, não a pior, mas uma maneira não recomendável, né? Fingir que o problema não existe, ela sempre ficar ignorando, apesar que isso também pode ser uma técnica que pode dar muito certo, da pessoa ignorar o problema, porque daí ela não cresce, né? Esse problema não toma vazão, ele não toma conta da pessoa. Isso daí pode ser muito ruim para ela se ela fizer sempre, porque aí ela pode não descobrir a razão específica, a raiz do problema, porque que o coração dela está acelerando desse jeito. Então, uma maneira muito eficiente de estar controlando as batidas do coração é controlar a respiração, da técnica que eu falei aqui para vocês, a técnica 6x4, que é respirar 6 segundos pelo nariz e soltar 4 pela boca, tá? E assim ela vai ficando mais calma, né? Ela vai ficando mais tranquila, e ela pode fazer essa técnica por 1 minuto, né? Que dá por volta de 6 vezes. Ela faz isso, e se ela sentir que não deu certo ainda, que ela está um pouco nervosa, que o coração dela está um pouco acelerado, ela faz por mais uma vez, então por 2 minutos no caso, por 12 vezes, né? É isso mesmo, 12 vezes, acertei. E então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Agora, só lembrando um recadinho final aqui, não percam o evento Menos Ansiedade, tá? É um evento 100% online gratuito, que eu vou fazer dia 25 de março, agora, às 8 horas da noite, tá bom? Lá você vai aprender muito sobre ansiedade, né? Como ser mais calmo, como ser mais feliz, e vai ser um evento muito bom para quem está atrás dessas coisas assim, tá? Totalmente 100% online, gratuito, você vai aprender muitas estratégias e dicas também para estar lidando com os sintomas da ansiedade e a ansiedade em si, tá? Tá, Murilo, o que eu faço para se inscrever? É só você ir no link lá da bio, tá? Você vai lá no comecinho, sabe onde é o perfil? Lá no comecinho mesmo, esse é o link da bio. Você vai lá, clica, se cadastra e pronto.
aí você já está garantido no evento, tá? E daí você já vai ser notificado, você não vai perder daí, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom, gente? Tchau e até mais.